Olá, querido irmão, querida irmã. Este é o programa Tesouro da Igreja e eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos do Catecismo da Igreja Católica. Bem, estamos aqui na introdução do Catecismo. Tem um subtítulo aqui, Distribuição da Matéria. Então nós vimos no nosso último programa aí que essa matéria, claro, é a matéria, nós queremos dizer a doutrina da Igreja Católica é sempre a mesma, ela não se altera, não muda. Porém, os tempos mudam. E os tempos novos surgem novas ideologias, novos ataques à moral cristã, surgem aí ofensas ao que é a igreja, ao que é a doutrina da igreja, enfim, surgem coisas novas. Coisas novas surgem tanto quanto boas e tanto quanto ruins. As que são ruins, no caso, elas vêm para destruir a integridade de uma pessoa, a dignidade de uma pessoa. As coisas ruins vêm para destruir o ser humano, quer seja na vida intrauterina, quer seja fora, quer seja no seu dia a dia, no seu social. Então as ideologias vão surgindo. E são matérias novas, aí que está, matérias que não existiam antes. E como nós vimos aí no nosso último programa, então o Espírito Santo vem em ajuda à igreja e vai também revelando, iluminando o pensamento dos nossos bispos, que são aí o magistério da igreja, para dar respostas ao mundo, respostas adequadas, condizentes, respostas que vão ajudar o ser humano a discernir, a pensar, a refletir sobre aquilo que está acontecendo e que pode ser muito prejudicial. Então é neste ínterim que nós estamos aqui lendo aqui essa distribuição da matéria. Aí vai dizer assim, o Papa João Paulo II dizendo, né? O catecismo incluirá, portanto, coisas novas e velhas, como está em Mateus 13:52. Porque a fé é sempre a mesma e, simultaneamente, é fonte de luzes sempre novas. Quer dizer, a fé é sempre a mesma? Sim. A doutrina é sempre a mesma? Sim. Mas o poder de ensinamento e de discernimento que essa doutrina traz são novas luzes que vão iluminar de um novo modo uma nova matéria, um novo acontecimento, uma nova doutrina, uma nova ideologia que está surgindo aí. Então, quer dizer, a mesma doutrina, a mesma santa doutrina que foi trazida por Jesus Cristo, ela serve, é útil para todos os tempos. Porque a palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus não tem relativismo. Ok? A palavra de Deus não está aí dependendo do que você pensa, do que você não pensa, do que eu penso. Não importa o que eu penso, o que você pensa, importa o que ela é em si mesma. Quer dizer, ou eu creio na palavra de Deus, eu creio na doutrina de Deus, ou não creio. Não existe meio termo. Ou não existe, como estava dizendo aí, relativismo. Quer dizer, para aquele tempo era assim, agora não é mais, não é? Agora são novos tempos, então a igreja é arcaica, a igreja é isso, aquilo que era pecado antigamente, agora não é mais pecado, agora é coisa normal. Então estão relativizando a fé. E o Papa diz aqui que não, que a fé é sempre a mesma e simultaneamente é fonte de luzes sempre novas. Então, quer dizer, essas luzes sempre vão iluminar o ser humano, vão iluminar a mente do ser humano, a capacidade cognitiva, né? A capacidade de pensar, de refletir, de tomar decisões do ser humano. Então, a doutrina católica ela tem esse poder, ela tem essa autoridade, ela tem essa graça de Deus de trazer luzes onde você estiver. Em qualquer situação que você estiver. De repente você se encontra numa situação diferente, que você nunca passou antes. Então, por exemplo, eu vou aqui dar uma dica, né? De repente, no seu trabalho, sempre trabalharam ali homens e mulheres, ou solteiros, ou casados, mas enfim. E agora entrou um transexual, ou um transgênero que seja, né? Ok.
Então é uma coisa nova, mas é uma pessoa, é um ser humano. E deve ser amado, deve ser querido, deve ser muito bem tratado como você trataria qualquer outra pessoa. Então, mas é uma coisa nova, é um novo desafio para você. Você nunca trabalhou com pessoas assim. Então, quer dizer, você vai ter que se relacionar, aprender a se relacionar, né, com essa pessoa sem jamais ofendê-la, sem jamais ir contra o que ela pensa, etc, né? Então, quer dizer, é um desafio, é um desafio. Porém, claro que como que você vai se relacionar com essa pessoa? Como uma pessoa humana. Como você se relacionaria com seu irmão, com a sua irmã, com o seu primo, com sua tia, seu tio, seu pai, sua mãe? É uma pessoa humana. Claro, nós não concordamos com a escolha dela, no caso aí, nós não concordamos com a escolha dela? Não concordamos, é verdade. Então não concordamos com o que ela faz, mas não com o que ela é como ser humano, né? Um ser humano tem que ser amado e respeitado por todos. Não tem distinção de pessoas. Não podemos distinguir as pessoas. Essa pessoa é meu amigo, eu amo essa pessoa porque ela é certinha, ela é de Deus, uma pessoa que reza. Agora, esse outro aqui não reza, esse outro aqui, ele só pensa em bobagem, só pensa em besteiras. Então, não vou me relacionar com ele. Não é assim. Eu não posso descartar pessoas. Eu não posso excluir pessoas. Eu não posso escolher pessoas para o meu relacionamento. Não é? Assim, no sentido de que se trabalha comigo, se está na escola comigo, se faz parte do meu grupo de amigos, ela entrou agora no meu grupo de amigos, enfim. Então, claro que eu tenho que ter aí todo um cuidado para não ofender a pessoa, sim. Não concordo com o que ela pensa em questão de que as coisas não são mais pecado, ou que ela pode se relacionar homem com homem, mulher com mulher. Claro que eu não vou concordar nunca com isso, mas aí que está. O que nos divide, o que nos separa, eu não posso levar em conta. Eu tenho que levar em conta o que pode nos unir. Então nós podemos ser amigos, podemos ser irmãos, podemos nos amar uns aos outros sem entrar nessas questões. Agora, se a pessoa perguntar a razão da sua fé, o que você acredita, você concorda do jeito que eu sou, por exemplo, a pessoa pode perguntar: ô Luiz Carlos, você concorda do jeito que eu sou? Então ela perguntou, ela fez um questionamento, daí sim eu posso responder o que eu acredito mediante a fé que eu recebi. Então aí vai dizendo: olha, de fato eu não concordo mesmo, mas não é por isso que deixaremos de ser amigos, colegas aqui de trabalho, não é por isso não. Ok? Vamos continuar aqui trabalhando juntos, sendo nossos amigos, o que eu puder te ajudar eu te ajudo, se eu precisar da sua ajuda também vou pedir, mas eu não concordo, já que você perguntou, então eu não concordo com a sua situação, porque ela não foi assim que Deus criou as pessoas. E aí você vai, dependendo do que você conhece da fé católica, você vai explicando. Mas sem ofendê-la, muito pelo contrário. Você vai esclarecer como uma luz que está entrando na vida dela. Aí sim, a luz que vem de Cristo. Então, por isso que para você falar com uma pessoa tão diferente de você, de uma nova situação, você tem que estar imbuído do amor de Jesus. Se você estiver cheio do amor de Jesus, então você não vai ofender a pessoa, você não vai humilhar, você não vai discutir com a pessoa. Por quê? Porque você está com o amor de Cristo que ama a todas as criaturas, independente das escolhas que elas fizeram. Ele ama e assim nós devemos amar também. Mas como disse, claro, com muito cuidado, com muito discernimento, sem ofender, dar razões da nossa fé. Para responder a esta dupla exigência, o Catecismo da Igreja Católica, por um lado, retoma a antiga ordem, a tradicional, já seguida pelo Catecismo de São Pio V, articulando o conteúdo em 4 partes. Então veja que o nosso Catecismo da Igreja, então vai dividir aí o conteúdo todo em 4 partes. Quais são? Primeira parte, o credo. A Sagrada Liturgia,
com os sacramentos em primeiro plano. O agir cristão, exposto a partir dos mandamentos. E, por fim, a oração cristã. Então, 4 partes. O credo, a sagrada liturgia, que inclui os sacramentos, né? Terceiro, o agir cristão, exposto a partir dos mandamentos, quer dizer, como que é o meu agir, quer dizer, vai estar exposto aos mandamentos, que eu tenho que seguir os mandamentos, não é? E, por fim, a oração cristã. Como que é essa oração? O que eu devo fazer como cristão para orar? Como devo orar? Mas, ao mesmo tempo, o conteúdo é com frequência expresso de modo novo, para responder às interrogações da nossa época. Então veja que o conteúdo, o que ele está dizendo aqui? O conteúdo desse catecismo é o mesmo conteúdo, porque é a mesma doutrina, é a mesma fé, os mesmos ensinamentos, porém serão explicados de uma maneira nova. Então, novas expressões do mesmo assunto. Por quê? Porque estamos numa nova época, então é preciso interpretar segundo as épocas que nós estamos enfrentando, segundo as épocas pelas quais estamos passando. Caminha, né? A igreja caminha na história do ser humano. Então, se o ser humano vai enfrentando novos tempos, né, que são os tempos atuais, os contemporâneos, os tempos modernos, então a igreja tem que acompanhar também esses tempos e trazer aí novas expressões, quer dizer, novos entendimentos, nova maneira de interpretar a mesma matéria. As 4 partes estão ligadas entre si. Claro que estão. Uma não é independente da outra, né? O mistério cristão é o objeto da fé. Então, primeira parte. Mistério cristão é objeto da fé. O que é a fé? É o nosso credo. O nosso credo, então, ele foi formulado, ele foi colocado em fórmulas e demorou-se muitos anos para ser colocado em fórmulas. O nosso credo é o que nós cremos que são mistérios, coisas que nós não vemos, coisas que nós não presenciamos, coisas que nós não estivemos lá fazendo parte. Então nós temos que acreditar na revelação, na palavra de Deus e no que Jesus trouxe para nós no Evangelho. Ok? Então, sim, mas eu não era apóstolo, você também não era apóstolo ou apóstola. Então, não estávamos lá, mas acreditamos que seja a verdade sobre todas as coisas. E por isso a igreja, então, ela colocou em fórmulas aquilo que é mistério, aquilo que eu devo acreditar. Então, o que é colocar em fórmulas? Formular a nossa fé. Formular, quer dizer, colocar em fórmulas catequéticas para nós conseguirmos aderir ao que não entendemos, ao que é um mistério. Então, o credo é isso, não é? Então, a primeira parte é objeto da fé. É celebrado e comunicado nos atos litúrgicos, ok? Então, a primeira parte... Mistério cristão é objeto da fé, é celebrado e comunicado nos atos litúrgicos. Segunda parte, está presente para iluminar e amparar os filhos de Deus em seu agir. Terceira parte, fundamenta nossa oração, cuja expressão privilegiada é o nosso Pai, e constitui objeto de nossa súplica, do nosso louvor, de nossa intercessão, que é a 4ª parte. Bem, a liturgia é ela própria oração. A liturgia, né, que nós passamos por ela aí nas Santas Missas, a liturgia das festas da igreja, dos dias especiais, das celebrações solenes. Então, a liturgia é ela própria oração. A confissão da fé encontra seu justo lugar na celebração do culto. Bem, qual que é o nosso culto? É a Santa Missa, que nós participamos. Então, a celebração da Santa Missa é o nosso culto a Deus. A graça, frutos dos sacramentos, é a condição insubstituível do agir cristão, tal como a participação na liturgia da igreja requer a fé. Então, a participação na liturgia da igreja requer a fé. Sem a fé, nós não conseguimos participar da liturgia. Não conseguimos. Eu não participo de nada, porque a missa toda é uma liturgia.
desde o início até o fim. É a celebração litúrgica. Muitas vezes nós queremos separar as coisas, né? A celebração litúrgica é somente a palavra de Deus nas leituras. Não. A celebração litúrgica é toda a Santa Missa, é todo o culto. Se a fé não se desenvolve nas obras, está morta, conforme Tiago 2, 14 e 16, e não pode dar frutos de vida eterna. Então, quer dizer, eu tenho que, através das minhas obras, o entendimento da liturgia, a participação da liturgia, e sim, claro, aí as minhas obras serão lícitas, as minhas obras serão válidas, as minhas obras serão ilibadas, serão limpas. O meu agir serão dentro de um caráter cristão. Então, sim, a celebração, a minha participação na liturgia da igreja, na liturgia do culto, que é a celebração da Santa Missa, então será muito melhor aproveitada. Lendo o Catecismo da Igreja Católica, pode-se captar a maravilhosa unidade do mistério de Deus, de seu desígnio de salvação, bem como a centralidade de Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, enviado pelo Pai, feito homem no seio da Santíssima Virgem Maria, por obra do Espírito Santo, para ser nosso Salvador. Então, quer dizer, ao ler o Catecismo da Igreja Católica, que ao estudar esse catecismo, você vai entender que existe uma unidade do mistério de Deus. Desde o início, desde o Gênesis até o Apocalipse, vamos dizer assim. Então você vai ver que existe uma unidade perfeita. E essa unidade tem como centro Jesus Cristo, o nosso Salvador, o Filho unigênito de Deus, enviado pelo Pai, feito homem através da Santíssima Virgem Maria. Então, aí está a centralidade da nossa fé, em Jesus Cristo. Agora, esse Jesus Cristo foi morto e ressuscitado. Ele está sempre presente em sua igreja, particularmente nos sacramentos. Ele é a fonte da nossa fé, o modelo do agir cristão e o mestre de nossa oração. Então, quer dizer, ele compõe as 4 partes do catecismo. Diz aqui, está particularmente nos sacramentos, que é a celebração litúrgica. Ele é a fonte da nossa fé, como vimos aí. O nosso credo é o que acreditamos. O modelo do agir cristão. O modelo do agir cristão é a terceira parte que nós dissemos aqui, que são os mandamentos da igreja. E o mestre da nossa oração, que é a última parte. Então, quer dizer, Jesus está à frente de tudo. Está à frente da nossa vida. De tudo que devemos acreditar, tudo que devemos fazer, como devemos nos comportar e como devemos rezar. Ele está à frente. Ele é o modelo. E ele é o modelo onde nós devemos buscar sermos iguais a ele. Como diz a palavra, na mesma largura, na mesma altura, na mesma profundidade, no mesmo comprimento. Quer dizer, devemos ter a forma de Cristo. Ok? Então é isso que ele está dizendo. Outra coisa aqui também que ele diz, um outro subtítulo, valor doutrinal do texto. O Catecismo da Igreja Católica, que aprovei no passado dia 25 de junho, e cuja publicação hoje ordeno em virtude da autoridade apostólica, é uma exposição da fé da Igreja. Olha que coisa maravilhosa, né? É uma exposição da fé da Igreja. Isso aqui foi no ano de 1992, né? Quando ele diz aqui, hoje, né? Aprovei no passado, dia 25 de junho, né? Então é do ano de 1992, certo? Então, repetindo aqui, né? Hoje ordeno em virtude da autoridade apostólica é uma exposição da fé da Igreja e da doutrina católica, testemunhadas ou iluminadas pela Sagrada Escritura, pela Sagrada Tradição Apostólica e pelo Sagrado Magistério da Igreja. Vejo-o como um instrumento válido e legítimo a serviço da comunhão eclesial e também como uma norma segura para o ensino da fé.
Então, se você é catequista, você quer ensinar a fé para os pequenos, para as crianças, ou você é catequista de adulto, do catecumenato, aonde você vai buscar o ensinamento? Aonde você vai buscar o conhecimento da doutrina católica? No catecismo da Igreja Católica. Porque ele é, olha o que o Papa está dizendo aqui, ele é o instrumento válido e legítimo a serviço da comunhão eclesial e também como uma norma segura para o ensinamento da fé. Quer dizer, então, para você ter segurança naquilo que você está ensinando, você tem que recorrer, então, ao catecismo da Igreja Católica. Se você é um pregador, por exemplo, da igreja, de qualquer movimento, pode ser da Renovação Carismática, pode ser do Encontro Casais com Cristo, do Cursilho Cristandade, do Emaús, enfim, tantos movimentos que tem dentro da igreja. Eu sou um palestrante, eu sou um pregador. Então, onde que eu vou buscar aí a base da minha fé, do meu conhecimento? No catecismo da Igreja Católica. Não existe outra fonte legítima. Não existe. Ah, mas tem aí livros de teólogos. Tudo bem. Você pode recorrer a eles? Pode sim. Mas nos livros de teólogo você pode incorrer em algum erro. Se aquele teólogo não concorda com alguma coisa, vai dar a opinião dele, ou então ele está interpretando a palavra de Deus do jeito que ele acha que deve ser, e não do jeito que a igreja ensina, então aí você vai se deparar com um outro tipo de ensinamento. Então, você pode ler livros de teologia? Com certeza. Eu tenho aqui em casa mais de 300 livros de teologia e que me ajudam muito. Me ajudam bastante a que eu possa entender a nossa fé. Mas o catecismo é imprescindível, é a base do meu ensinamento, não tem como. Então vamos lá. Então vejo como instrumento válido e legítimo, como uma norma segura para o ensino da fé. Sirva ele para a renovação, a qual o Espírito Santo chama incessantemente a Igreja de Deus, corpo de Cristo, peregrina rumo à luz sem sombras do reino. Então vamos lá. Vou repetir essa última frase aqui. Vejo, quer dizer, o Papa está dizendo que vê o catecismo como um instrumento válido e legítimo a serviço da comunhão eclesial. O que é comunhão eclesial? Da unidade da igreja. Eclésia quer dizer igreja. Comunhão quer dizer uma união comum. Então, o catecismo, ele organiza essa comunhão, essa unidade da igreja. Então, a igreja está unida pela doutrina, vamos dizer assim. Segundo ponto, como uma norma segura para o ensinamento da fé. Já vimos isso. É seguro, e é legítimo, e é verdadeiro, e é real. Ótimo. Sirva ele para renovação, a qual o Espírito Santo chama incessantemente a Igreja de Deus, que é o corpo de Cristo, peregrina rumo à luz sem sombras do reino. Então, quer dizer, se nós seguirmos, nós buscarmos os ensinamentos do catecismo da igreja, que agora estão renovados por esse catecismo aqui, então certamente nós caminharemos na luz. Caminharemos na luz, porque nós somos peregrinos, como ele diz aqui, peregrinos. Somos corpo de Cristo, estamos dentro do corpo de Cristo, sim, no estado militante, porque dentro do corpo de Cristo existem 3 estados. O vitorioso, que é o estado celeste, o padecente, que são as almas do purgatório, e o estado militante, a igreja militante, que somos nós, a peregrina. Então, nós, como igreja peregrina, devemos caminhar na luz deste catecismo, para que, sem sombras, entremos no reino de Deus, porque no reino de Deus não tem sombras. Ok? A aprovação e a publicação do Catecismo da Igreja Católica constitui um serviço que o sucessor de Pedro, que no caso é ele aqui, São João Paulo II, quer prestar à Santa Igreja Católica. Que mais? A todas as igrejas particulares. Quais são as igrejas particulares? São as dioceses. Quer comunicar de que forma? Em paz e em comunhão com a Sé Apostólica de Roma. Quer fazer de que jeito? O serviço de sustentar
e confirmar a fé de todos os discípulos do Senhor Jesus, como também de reforçar os laços da unidade na mesma fé apostólica. Peço, portanto, aos pastores da igreja, os bispos, os sacerdotes e aos diáconos, e também aos fiéis, que acolham este catecismo em espírito de comunhão e que o usem assiduamente ao cumprir sua missão de anunciar a fé e de convocar para a vida evangélica. Esse catecismo lhes é dado a fim de que sirva de texto de referência seguro e autêntico para o ensino da doutrina católica e, de modo muito particular, para a elaboração dos catecismos locais. É também oferecido a todos os fiéis que desejam aprofundar o conhecimento das riquezas inexauríveis da salvação. Pretende dar um apoio aos esforços ecumênicos animados pelo santo desejo da unidade de todos os cristãos, mostrando com exatidão o conteúdo e a harmoniosa coerência da fé católica. Então ele serve também para o ecumenismo. O Catecismo da Igreja Católica, por fim, é oferecido a todo homem que nos pergunte a razão de nossa esperança. O que eu disse há pouco tempo atrás, aí se entrou alguém no seu serviço, no seu local de trabalho, alguém que, como disse, né, dei exemplos aí de uma pessoa de transgênero, né? Então, e ele vai pedir a esperança, vai pedir aí o que você acredita, vai perguntar o que você acredita, então, aí sim, você vai dar razões da sua esperança. E queira também conhecer aquilo que a Igreja Católica crê. Então, a pessoa, de repente, quer entender o que a Igreja Católica acredita? Então você vai explicar através do catecismo. Esse catecismo não se destina a substituir os catecismos locais devidamente aprovados pelas autoridades eclesiásticas, os bispos diocesanos e as conferências episcopais. Claro, não está substituindo, não. Sobretudo se receberam a aprovação da Sé Apostólica. Destina-se a encorajar e ajudar a redação de novos catecismos locais, que tenham em conta as diversas situações e culturas, mas que conservem cuidadosamente a unidade da fé e a fidelidade à doutrina católica. Conclusão desta introdução. No final desse documento, que apresenta o Catecismo da Igreja Católica, peço à Santíssima Virgem Maria, Mãe do Verbo encarnado e Mãe da Igreja, que ampare com sua poderosa intercessão o empenho catequético da Igreja inteira, em todos os níveis, nestes tempos em que ela é chamada a um novo esforço de evangelização. Possa, à luz da verdadeira fé, libertar a humanidade da ignorância e da escravidão do pecado, para conduzi-la à unidade, à única liberdade digna deste nome, o nome de Jesus Cristo. A da vida em Jesus Cristo, sob a guia do Espírito Santo, na terra e no reino dos céus, na plenitude da bem-aventurança, da visão de Deus face a face. Dado no dia 11 de outubro de 1992, 30º aniversário da abertura do Concílio Ecumênico Vaticano II e 14º ano de meu pontificado, e aí ele assina João Paulo II. Ok, querido irmão, querida irmã? Então, aí terminamos a introdução maravilhosa desse catecismo, né? Só a introdução aqui já enche o nosso coração de alegria, né? Agora sim, daí no nosso próximo encontro, nós vamos aí para o prólogo. Então, o prólogo é a primeira palavra, né? Vamos dizer assim, do catecismo, dos ensinamentos, tá bom? Vamos rezar a Virgem Maria para que nos ajude e nos fortaleça com suas orações nesta caminhada de fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.